Boa noite a todos e a todas. Saúdo os presentes em nome do Cyber Leviatã, um observatório do mundo em rede, que tem por objetivo acompanhar a revolução da internet e avaliar os seus impactos nas instituições político-jurídicas, como consta de nossa página. Nosso grupo é coordenado pelo professor doutor José Luiz Bolzan de Moraes, a quem, nessa oportunidade, eu formalizo os meus cumprimentos. Meu nome é Bruno e hoje, excepcionalmente, eu estou substituindo o nosso costumeiro anfitrião, Alisson. De saída, eu informo a todos e a todas que este nosso encontro ele está sendo gravado, com autorização do nosso convidado. Será posteriormente disponibilizado em nosso canal do YouTube e disponibilizaremos os links nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sempre ali com @cyberleviatã. Bem, com grande expectativa que eu apresento o nosso convidado de hoje, o professor Dr. Rômulo Valentini, que ele engrandece os quadros do TRT da Terceira Região, onde atua como analista judiciário, é mestre e doutor em Direito pela Federal de Minas Gerais, onde é professor convidado na disciplina Temas de Direito do Trabalho Comparado, Futuro do Trabalho, faz parte do programa de PPGD da Federal de Minas Gerais, também leciona Direito do Trabalho na Faculdade Pedro Leopoldo. O professor Rômulo vem pesquisando e escrevendo sobre novas tecnologias e direito, com ênfase em temas afeitos à justiça especializada do trabalho, e como se vê das suas produções literárias, nós temos artigos aqui interessantíssimos, eu consegui separar alguns: o direito do trabalho, o direito no século XXI, uma utopia útil para além de um imposto mundial sobre o capital, desenvolvimento tecnológico, o futuro da atividade jurídica, tecnologia da informação e seus impactos nas relações capital-trabalho. Enfim, são diversos artigos científicos, textos em jornais, são capítulos de livro. E o tema de hoje, intitulado Dividendo Básico Universal, uma alternativa possível ante o processo de destruição criadora das relações de trabalho por meio das novas tecnologias, na minha visão, bastante desafiador, bastante atual e dá aso a vários questionamentos. Eu agradeço ao professor Rômulo por gentilmente ter cedido um espaço em sua agenda, ter aceitado nosso convite. Aviso a todos e a todas que os microfones, por questão de segurança e por dinamismo do trabalho, eles estão travados, né? O chat público ele fica restrito. Perguntas poderão ser feitas livremente ao mediador, no caso eu, o usuário Cyber Leviatã. Passo a palavra ao nosso coordenador, professor Bolzan. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Bruno, por estar mediando nosso evento de hoje. Um agradecimento especial ao Rômulo por ter disponibilizado esse tempo para estar conosco, nos trazer uma perspectiva nova que ainda nós não tivemos a oportunidade de tratar aqui, e dizer que, além da nossa satisfação, é a expectativa de tê-lo sempre junto ao Cyber Leviatã, podendo contribuir com seu conhecimento, suas pesquisas, suas críticas, e para que a gente possa fazer uma interação cada vez maior. Então, agradeço o professor Rômulo, agradeço o Bruno pela mediação e passo de imediato ao nosso convidado, que é aquele que tem a palavra de hoje. Bem-vindo, Rômulo. Ok, muito obrigado, Bruno, professor Bolzan, e ao Observatório Cyber Leviatã pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês nas redes, no grupo também do IDEA, com o professor Bolzan, e o trabalho desenvolvido por vocês é muito necessário e com um nível de qualidade ímpar. Então, é muito bom, assim, sempre recomendo também os estudos, as palestras, as iniciativas desenvolvidas pelo Observatório. Acho que já chegou para suprir uma lacuna importante aqui na pesquisa acadêmica brasileira referente às questões envolvendo a tecnologia e a sociedade. Então, parabenizo aí a iniciativa e também dou aqui as boas-vindas, o Leonardo, Claudineia, Érica, Edmilson, Reinaldo, Amanda, Lucimara, Marcelo, Gustavo e todos aqueles que estão nos assistindo aí pelo Simpla ou pelo YouTube, para a gente poder falar um pouco sobre esses temas da palestra de hoje, que se referem à questão que às vezes estranha um pouco a gente falar em dividendo universal. Então, vamos explicar melhor aqui como seria essa ideia, fruto de uma pesquisa conjunta,
que desenvolvemos no âmbito do PRONASH da UFMG, no Congresso Internacional de Direito e Economia. É um trabalho desenvolvido juntamente com o professor Marcelo Soares Bandeira de Melo Filho, da Universidade Federal de São João del Rei, do Departamento de Economia Política, para a gente pensar um pouco em como a interdisciplinariedade é relevante e necessária para a gente pensar além da dogmática, além do discurso básico aqui do direito, para a gente pensar em soluções possíveis, factíveis do ponto de vista teórico e prático, para solucionar ou tentar dar algumas alternativas para a gente pensar em soluções para essa onda de precarização do trabalho e os novos rumos da economia mundial, cada vez mais virtualizada e baseada em dados. Então, por isso, o tema do encontro de hoje é abordar esse trabalho sobre o dividendo básico universal como uma alternativa possível ante o processo da chamada destruição criadora das relações de trabalho por meio das novas tecnologias. O artigo aqui de referência que orienta aí essa presente exposição, ele tem como resumo, apresentado nesse Congresso Internacional de Direito e Economia, uma pesquisa a partir da compreensão do impacto das tecnologias por meio das teorias econômicas chamadas de neo-schumpeterianas, o Schumpeter. Ele é um economista da primeira metade aí do século XX, que criou esse conceito de destruição criadora como uma alternativa e, na verdade, uma necessidade do sistema capitalista de produção de incorporar as novas realidades, os novos avanços tecnológicos, de modo a destruir o que existia anteriormente, romper os paradigmas, mas tentar manter a própria estrutura do sistema capitalista de modo a criar novas relações de produção que sejam adaptadas e aptas a potencializar as transformações da tecnologia, de modo que o sistema não entre em colapso. Então, sempre que isso aconteceu na dinâmica do capitalismo, segundo esses pensadores dessa teoria econômica, houve uma fase de dor, uma fase de ajuste nesse processo de destruição e, posteriormente, com a consolidação de novos marcos regulatórios, e aí o direito entra com um papel especialmente relevante nessa discussão, foi possível encontrar novos modelos regulatórios, novos marcos de orientação do sistema produtivo que permitiram o desenvolvimento social e econômico. Então, dentro dessa premissa schumpeteriana, pegamos também o conceito do Thomas Podge de dividendo global de recursos, que é uma ideia de regulação da tão falada e tão divulgada hoje em dia renda mínima universal, que é a ideia de você disponibilizar para a população em geral uma receita, valores, proventos que garantam com que um cidadão possa participar do mercado na qualidade de consumidor sem necessariamente participar do mercado na condição de trabalhador, de prestador de serviço, que vai ser uma mudança de paradigma muito grande em relação ao que foi feito nessa história da humanidade, desde a pré-história até o século XX. Talvez pela primeira vez na história da humanidade estejamos perante um cenário no qual vai ser mais produtivo eu deixar uma pessoa ter poder de compra, ter poder de consumo, sem ter a necessidade de que essa pessoa contribua para o sistema com a prestação de trabalho. Então, é dentro desse paradigma que vamos construir aqui juntos o conceito, as bases, que permitem entender essa proposta desse dividendo básico universal. Ok? Então, o primeiro conceito que vai dar suporte aí, teórico a essa ideia, a esse projeto, é o conceito da chamada indústria 4.0,
bem definida aí pelo Klaus Schwab, como a mudança de paradigma, né, no início dessa segunda década do século XXI, na qual as indústrias e o mercado como um todo passou a apostar no conceito de fábricas inteligentes, ou seja, uma revolução industrial tecnológica, chamada de quarta revolução industrial, ou sistema 4.0, que se pauta pela utilização de sistemas cyberfísicos, ou seja, uma comunicação e integração entre máquinas, pessoas e recursos. Ou seja, o conteúdo imaterial, o conteúdo de dados, basicamente, vai ser codificado em sistemas informatizados para integrar de modo definitivo a estrutura de capital, as máquinas e recursos, com a estrutura de trabalho, tornando a figura entre capital imaterial e trabalho imaterial praticamente uma simbiose indistinguível, a ponto de bagunçarmos um pouco os conceitos do que é trabalho e o que é capital. Então, qual que é o problema desse modelo? A partir do momento em que é possível eu codificar o trabalho humano, ou seja, integrar o trabalho humano a uma estrutura produtiva industrial, eu consigo, ao mesmo tempo, ter uma eficiência maior nos processos de produção de bens e prestação de serviços em escala global, mas com a codificação dessas tarefas, ou seja, o sistema informatizado sugando esse saber fazer, esse know-how dos empregados, eu posso produzir bens e prestar serviços com menor necessidade de trabalho humano nos termos tradicionais, de 8 horas por dia, de segunda a sexta, gerando uma menor demanda por postos de trabalho permanentes. Não é por outro motivo que, mesmo antes da pandemia, né, já haviam previsões que até esse ano de 2020, com o advento de novas tecnologias e a consolidação das técnicas existentes no sistema produtivo, essa nova revolução industrial provocaria uma perda total de 5 milhões de postos de trabalho no mundo até 2020, uma tendência ainda crescente. Com a pandemia, esse processo de digitalização, né, e também de fechamento de postos de trabalho foi ainda potencializado, mas a previsão já não era muito otimista. Então, um dos filósofos aí da contemporaneidade, né, que esteve muito na moda aí nesses últimos anos, o Yuval Harari, ele expressou o receio de que, com a continuidade desse processo de integração do conhecimento e do trabalho humano numa estrutura de produção digital informatizada, teríamos o risco de que, em 2050, surgiria uma nova classe de pessoas que não são somente desempregadas, mas sim inempregáveis. Ou seja, o custo social de moldarmos um profissional, um trabalhador humano, desde os 5, 6 anos de idade, colocando ele na escola primária, depois mais não sei quantos anos, de 5 a 10 anos de formação técnica em nível universitário, para gerar bons profissionais aptos a resolver as demandas necessárias da sociedade, esse processo vai se tornar tão caro e tão menos eficiente do que o uso de tecnologia e de máquinas para fazer esse serviço, que essas pessoas que vão ser atropeladas pelo processo produtivo e pelas novas tecnologias, elas não terão problema do desemprego. Simplesmente não haverá necessidade de usar a força de trabalho delas para obter valor no mercado. É o que ele compara também, aí já em outra obra, né, no Sapiens, não, na verdade no Homo Deus, com o trabalho humano com uma demanda por cavalos. Aconteceu no mundo no século XX. O auge da população mundial, a demanda por cavalos, foi no início do século XX. Mudou a função que o cavalo faz? Não, ele continua fazendo a mesma coisa, tendo a mesma utilidade. Só que o processo produtivo
não mais demanda aquele número absurdo de cavalos para realizar as tarefas de tração e de transporte, porque novas tecnologias ocuparam esse espaço. Isso vai acontecer com os postos de trabalho humano qualificados? Essa é uma tendência que aí, para não entrar em futurologia, a gente só precisa se preocupar porque a tendência existe. Estamos no meio dessa onda do processo de destruição referenciado pelos autores neo-schumpeterianos. Enquanto estamos no processo de destruição, o horizonte ainda é meio turvo. Teremos previsões otimistas e apocalípticas. Mas o que é importante é atuarmos no presente para entender como podemos guiar esse processo e não ser guiado por ele. Então, surge a ideia, a partir desse cenário, da renda básica universal como uma proteção dos trabalhadores, na verdade, dos cidadãos, contra a automação, partindo-se do pressuposto que, na lógica do sistema de produção capitalista, uma máquina não precisa ter uma performance perfeita ou superior à humana para suprimir postos de trabalho. Basta apresentar o melhor custo-benefício em termos de produção. Alguém já ligou para o telemarketing aí, ou tentou atender uma demanda de banco, de call center aí, de vendas, de empresa de telefonia celular? Já foram atendidos pelo chamado chatbot? O chatbot, ele não cobra salário mínimo, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Resolve tudo? Não, não resolve. Mas resolve perguntas frequentes, resolve, digamos, entre 60% e 80% das demandas, sem ter que falar com o assistente humano. Então, ele se torna viável para reduzir a demanda de trabalho humano. Não vai suprimir toda a necessidade de trabalho humano, mas vai suprimir a demanda de postos de trabalho. Então, teremos uma massa de desempregados e, futuramente, potencialmente, inempregáveis. Então, qual que é a ideia dos autores neo-schumpeterianos aí? Para escapar da previsão de Marx de que o sistema capitalista suficientemente avançado iria inevitavelmente resultar no seu próprio colapso, o próprio sistema capitalista terá que se reinventar e promover meios para que a população possa continuar consumindo a produção de bens realizados e demandar novos serviços. Então, ela precisa de ter poder de compra. E se a massa salarial, que historicamente foi a única fonte de receita da classe trabalhadora, que é 99% da humanidade, ela é decrescente, para a economia não entrar em colapso, é preciso garantir que as pessoas continuem consumindo, mas que obtenham essa renda de consumo de modo desvinculado do trabalho, da prestação de serviço. Seja por meio de empréstimos, de créditos, de programas governamentais com taxa de juros reais negativas, ou por instrumentos de distribuição de renda, assistencialismo ou outros meios, inclusive permanentes, para a amortização do problema. É o caso que estamos vivendo aqui na pandemia com o auxílio emergencial, que alguns já defendem transformá-lo em auxílio permanente, pelos efeitos benéficos que isso pode ter na cadeia produtiva, desvinculado que daquele sistema ético-jurídico e até mesmo moral para alguns, de que o único fonte de trabalho, de receita legítima do proletariado, seria o próprio trabalho. Quem não trabalha é vagabundo e não merece consumir. Esse raciocínio parece estar em xeque, a partir do momento que o sistema consegue produzir muito mais excedente via capital do que fornecer postos de trabalho. Então, nesse sentido, o ajuste do sistema capitalista tem sido, nesse primeiro momento, não para garantir essa renda de cidadania, mas para conseguir ajustes no modelo produtivo para prescindir tanto a criação de postos de trabalho permanente, quanto a utilização, o investimento nas chamadas estruturas clássicas de capital. Então, essas novas formas de organização empresarial
basicamente se utilizam de um conteúdo imaterial, ou seja, uma gestão de ativos não reais, não corpóreos, basicamente gestão e tratamento de dados, e também a utilização de força de trabalho de terceiros, não vinculados, que prestam os serviços ou consomem os produtos interligados na arquitetura da rede. Então, não sei se vocês conhecem alguma dessas empresas aí na tela, mas a tônica de todas elas é a mesma. Você conseguir oferecer produtos e serviços sem necessariamente ter que arcar com os custos da força de trabalho e os custos da estrutura de capital necessária para entregar essa atividade. Então, muito já se fala no chamado capitalismo de dados. Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase, né? Que os dados são o petróleo do século XXI. A analogia já está um pouco batida, né? Mas no aspecto trabalhista ela continua sendo verdade. Porque se o petróleo foi a força energética que movimentou a economia mundial no século XX, no século XXI, nessas primeiras 2 décadas, o capitalismo de dados, ou seja, a coleta, produção, tratamento e utilização do chamado Big Data, tem sido a tônica de crescimento de muitas empresas que estão apostando nesse mercado e conseguindo exercer o quê? Ter uma vantagem competitiva dentro desse processo de destruição criadora. Estão criando novas soluções e, ao mesmo tempo, esses novos modelos destruindo ou afetando sistemas tradicionais, como a Amazon, a Uber, a Netflix, têm superado muito os concorrentes tradicionais em termos de crescimento de mercado. E não é brincadeira. Já em 2018, esse gráfico foi muito divulgado na época e chocou bastante muitos investidores que ainda estavam receosos com a bolha da Nasdaq, né, que não botavam fé, digamos assim, no crescimento das empresas de tecnologia. E essa tendência de 2018 continua ainda mais acelerada, hoje em 2020, no cenário pós-pandemia, que o gráfico mostra que as 5 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, elas somadas, 5 empresas, a Apple, a Amazon, a Alphabet, que é a dona do Google, a Microsoft e o Facebook, elas possuem o valor de 282 empresas que integram o índice das 500 maiores empresas da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ou seja, qual que é o valor do Facebook? Se eu for penhorar, liquidar o Facebook hoje, o que é que vai ter? Prédio, carro, o quê? O que mais? Computador? Como diria um político brasileiro, isso dá bilhão de patrimônio? Parece que não, né? Mas então por que o mercado avalia isso em centenas de bilhões e prefere ter uma ação, ter o controle do Facebook, do que de ferrovias, do que da American Airlines, do que empresas de aviação, empresas do setor bancário, empresas de logística, de transporte, mineradoras, empresas produtoras de petróleo? Sinal de que tem alguma pegadinha aí. Tem alguma coisa que vale nessas empresas, ainda que não consigamos entender ou enxergar aonde está realmente o valor dessas empresas. Então, para entender essa nova realidade do capitalismo, primeiro é preciso a gente ver o conceito de dados. Vocês já devem ter ouvido aquelas expressões, né? Informação é poder, a pena é mais poderosa do que a espada. Transcrevendo essas máximas aí para o mundo de hoje, os dados hoje, eles possuem um valor intrínseco, cumulativo, que às vezes é difícil de ser percebido, porque entra em jogo o fator exponencial aí. Diz a lenda que na antiguidade, no jogo de xadrez, o inventor do jogo de xadrez falou para o rei da Pérsia o seguinte: eu vou te vender o jogo que eu criei e eu não vou querer muita coisa, não. O tabuleiro tem 64 casas. Eu só quero que você me dê 1 grão de milho para a primeira casa,
2 grãos de milho para a segunda, 4 grãos de milho para a terceira, 8 grãos de milho para a quarta, 16 grãos de milho para a quinta e por aí vai até a 64ª. Se vocês forem fazer a conta, vocês vão ver o tamanho do estrago dessa proposta de negócio. Do mesmo jeito acontece com os dados. Um dado individualmente considerado tem valor zero, mas uma massa crítica de dados pode ser extremamente valiosa. Então, o que é um dado? Pela OCDE, são observações registradas através dos sentidos ou processo de medição que podem ser transformadas em informação. Então, hoje em dia, quando vocês usam um aparelho como esse, né, que até 2005 ele não era smart, ele era um burro fone, você está, na verdade, contribuindo para que essas empresas façam a coleta e o registro e o armazenamento de dados em tempo real. Isso vale alguma coisa? Para você, talvez não. Agora, em escala mundial, essa massa crítica de dados tem um valor exponencial. E essas empresas sabem o quê? Decodificar e extrair informação desses dados. Alguém consegue ler esses hieróglifos egípcios aí? Eles também são dados. Devem revelar alguma informação valiosa. Mas só quem tem a chave, só quem tem um domínio aí desses códigos, pode acessar esse registro e transformá-lo em informação útil. Do mesmo jeito que essas crianças, seus filhos aí hoje em dia, usam hieróglifos na forma de emojis. E não perguntem para ele o que significa uma berinjela. Vocês não vão gostar da resposta. Então, o meio muda a mensagem. Além da questão dos dados, a atividade preponderante, assim como qualquer indústria, consiste no chamado tratamento de dados. Que os dados combinados por esse processo vão virar informação. Essa informação, extraída dessa matéria bruta, como se fosse uma árvore da floresta, vira cortada, que é a informação, que seria uma matéria-prima. Essa matéria-prima trabalhada vira um conhecimento, um produto final, uma cadeira, por exemplo. E esse ciclo se retroalimenta. Então, a busca de você tentar pegar conhecimento desestruturado, conhecimento implícito, capturar através de sistemas de controle de registro e transformá-los em informação que possa ser tratada, trabalhada por sistemas informatizados, por máquinas informacionais, fazem a transição do conhecimento desestruturado e sem valor para o conhecimento estruturado e com valor. Do mesmo jeito que o café gourmet que chega para vocês, ele é caríssimo, e o café na plantação clandestina, ele sai a centavos, acontece com o ciclo de produção de dados. Os dados são extraídos a valor quase zero e, depois de tratados, ele tem um valor considerável. E esses tratamentos de dados, eles são organizados nos chamados bancos de dados. Ou seja, eu trabalho essa informação, coleto os dados e vou classificando eles nos chamados bancos de dados, que a partir daí eu vou estruturar a forma de produção do conhecimento. Vou reter eles de forma estruturada, organizada, e a partir desse registro vou poder desenvolver novas soluções a partir dessa quantidade de dados devidamente tratada. E chamamos do Big Data, o Big Data, quando temos um banco de dados que é complexo demais para ser processado por ferramentas tradicionais de gerenciamento. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui consegue ler a internet toda? Se vocês consideram o computador ou o dispositivo que vocês estão conectados agora como alguém, sim, conseguem. O computador consegue acessar, fazer a varredura desses dados sem estar limitado ao tempo físico, cronológico. Então, se para ler um livro, eu tenho que abrir o livro ou o PDF, bater o olho
transformar esse estímulo visual em uma informação que o meu cérebro vai conseguir compreender e processar, eu estou limitado à minha percepção física. Já o computador, ele pode trabalhar, um conjunto de computadores, varrendo a internet toda em tempo real, ou seja, abrindo e lendo todos os livros do mundo, de uma forma mais eficiente do que o ser humano dá conta de fazer sozinho. Do mesmo jeito que eu posso ir daqui até o fim do mundo a pé, nadando, é mais fácil se eu utilizar um meio de transporte. Do mesmo jeito, se eu quero trabalhar informação, é mais fácil eu contar com o trabalho de sistemas do que com o trabalho humano. O trabalho humano passa a ser residual nesse processo. E para vocês terem uma ideia do que acontece em 1 minuto de internet, para vocês terem ideia de quão massiva é a produção e registro de dados, que registramos nessa década mais informação do que em toda a história da humanidade até então, vamos dar uma olhada do que acontece em 1 minuto de internet. O Zoom, que estamos utilizando a plataforma agora, ele hospeda mais de 200 mil pessoas em encontros. Então, nesse minuto, tem 200 mil pessoas conectadas no Zoom, em média, no mundo inteiro. No WhatsApp, são mais de 40 milhões de mensagens, mundialmente, por minuto. De compras online, a cada minuto, os consumidores gastam $1 milhão. O YouTube recebe 50 horas de vídeo por minuto. E por aí vai. Então, olhe só como a sociedade mundial está engajada na internet, produzindo e consumindo dados o tempo todo, sendo esse o maior mercado do mundo. Agora parece ser justificável aquela previsão, aquela atribuição de valor às empresas de tecnologia, né? Só que isso nos leva a outra reflexão. A destruição criadora vai acontecer a partir do momento que esse consumo e produção de dados permite a consolidação do chamado modelo 4.0. Os mais novos não devem conhecer a história aí dessa empresa Blockbuster, e nem esse objeto que está na frente aí da imagem, que é uma fita VHS. Isso serve para ver vídeo, tá, gente? Como se fosse um pendrive, quem é mais novo. E o modelo da Netflix. Ou seja, não há transformação substancial das atividades, dos modelos de negócio, em relação ao serviço prestado ou produto produzido. Mas há uma alteração substancial no modo pelo qual esse serviço é produzido e entregue. Na realidade pré-tecnológica do século XX, para você conseguir prover um serviço de locação de vídeos, você tinha que apostar, como empresa, no modelo Blockbuster. Você tinha que ter uma Blockbuster, uma locadora de vídeo, a cada quilômetro, capilarizada em várias cidades, para que as pessoas não ficassem com preguiça de consumir. Então, tinha que ser vários prédios, tipo o McDonald's, bem acessível, com um custo de capital altíssimo, ativos reais. Você precisaria comprar as mídias físicas, ter uma equipe de funcionários para fazer a cobrança de quem está alugou ou não, quem rebobinou a fita ou não, fazer a cobrança de taxa de atraso, ter setor de logística para ver o que vai comprar, o que não vai comprar, o que vai desfazer de acervo, qual filme vai ser recomendado para que a pessoa que entra na locadora eventualmente alugue aquela fita. Então, nesse cenário, que era o modo mais eficiente de prestar um serviço de locação de vídeo no sistema anterior, a produção e distribuição eram limitadas, produtos tangíveis e escassos. E o que acontecia? Você tinha uma alta demanda por empregados ou por postos de trabalho permanente, porque o negócio não funcionava se não tivesse empregados permanentes executando e bem as suas funções. Simplesmente o serviço não funcionava. Já no modelo 4.0, temos o oposto. O investimento de custo de capital é baixíssimo. A Netflix atende o mundo inteiro
com necessidade de pouquíssimas sedes regionais, pouquíssimas estruturas, não precisa nem atender ao público. Trabalha exclusivamente com ativos imateriais na nuvem, em vez de mídia física, consegue produzir e distribuir os serviços online, usando a estrutura de rede da internet, com custos muito mais baixos do que a estrutura logística tradicional, ferrovia, hidrovia, rodovia. Os produtos são intangíveis e replicáveis, diferentemente da Blockbuster, que você chegava lá, queria ver o filme novo da moda, e falava, olha, todos os nossos 8 DVDs aqui foram alugados, então não dá para você ver esse filme. Nisso, o mundo inteiro pode assistir a série que saiu agora, o episódio dela, todo mundo pode conectar e assistir ao mesmo tempo. E esse modelo vai ter uma demanda reduzida por empregados, ainda que sejam postos de trabalho mais qualificados, você eliminou da cadeia produtiva diversos postos de trabalho, como o caixa, por exemplo, lá da locadora, o cara que fazia a recomendação de vídeos, que agora o algoritmo é que faz, e outros cenários também diferentes, mas todos dentro dessa mesma lógica. Se aplicarmos essa distinção entre o modelo tradicional e o 4.0, veremos que a estrutura de rede, a possibilidade de gestão do negócio via coleta e tratamento de dados é uma mudança importante no paradigma empresarial. Isso para fins da estrutura empresarial. Mas isso demanda também uma nova reflexão, uma nova pergunta, que é o quadrinho aqui, acrônimo da internet, né? Que eu, infelizmente, não achei o autor, mas ele é de simplicidade e uma genialidade ímpar. 2 porquinhos conversando, como é incrível eles poderem morar na fazenda sem precisar pagar nada e ainda tendo a comida de graça. Estão se dando bem. E a reflexão surge a partir daí. Se você não está pagando para utilizar, você não é um cliente. E a pergunta é, você é o produto? Estamos extraindo aí uma mais-valia digital, ou seja, estamos aqui conectados de graça, pagando só o custo de estrutura da nossa internet, a esse sistema que ninguém pagou para utilizar. O Simples talvez até tenha pago, mas vocês que estão ouvindo aí provavelmente não pagaram. Estão ouvindo isso aí de graça. Não é bacana? Como é que será que essa empresa, então, ganha tanto dinheiro? Onde que está a mágica de Serena? Então, para pensarmos na relação de trabalho 4.0, além da relação de organização da produção 4.0, temos que entender que, na indústria 4.0, o trabalho e o capital, na forma de dados, eles são figuras que cada vez mais se aproximam. Ao mesmo tempo que somos consumidores das plataformas, também trabalhamos de forma não remunerada para essas plataformas e cedemos nossa propriedade imaterial, nossos dados pessoais, também de graça para essas plataformas. Então, não existe almoço grátis. Essas plataformas são rentáveis porque estão obtendo, ao mesmo tempo, capital, na forma de dados, e trabalho humano, de forma não remunerada, pagando com espelhinhos, como os portugueses fizeram com os indígenas aqui, na descoberta de Cabral. Olha, que legal, estou ganhando um espelho, pode pegar aqui nossos rios e nossas matas. Olha, estou ganhando um joguinho no Facebook, um filtro, que me faz parecer mais velho aqui na rede social. É só entregar meus dados e ficar fazendo propaganda de graça, curtindo, compartilhando e mandando para os coleguinhas. Olha que beleza. Então, a transição, que alguns doutrinadores já falam desse modelo de produção, parte da clássica relação de emprego, do direito, depois, ao final do século XX, suplantada pela chamada terceirização, no qual uma empresa reserva para si apenas o núcleo, a gestão do negócio, e contrata uma série de outras empresas terceirizadas para admitir a força de trabalho, fazer o pagamento dos salários e efetuarem as tarefas necessárias para a
produção de bens e para a prestação de serviços. E agora, nesse novo modelo, temos o chamado crowdsourcing, que é a terceirização no idioma inglês é também chamada de outsourcing, ou seja, mandar para fora da fábrica a produção. E esse neologismo, crowdsourcing, é você manda para fora da fábrica as tarefas de produção, de trabalho, mas não para uma empresa, mas para a chamada multidão indefinida. Eu não preciso mais ter nem a empresa terceirizada. Eu posso terceirizar o trabalho para o consumidor. Que aí ele vai logar no aplicativo ou fazer produção de conteúdo para essas plataformas para quê? Para a esperança de ganhar relevância de mercado, ganhar indicação, ganhar dinheiro, as plataformas que pagam. Mas muito desse trabalho vai ser produzido de graça. Ou seja, eu vou compartilhar meus dados ou fazer pequenas tarefas que vão substituir funções que antes eram exercidas por meio de postos de trabalho. Controle de qualidade lá da Uber. Dá estrelinha aí para mim, consumidor. Dá estrelinha para mim aí, motorista. Para alimentar meu sistema, que a partir desses seus dados, desses seus inputs, vai gerenciar o modelo de negócio. Então, eu elimino o trabalho humano fornecendo serviços, fazendo os próprios consumidores e os próprios trabalhadores fazerem uma série de microtarefas a título gratuito. E é essa a estrutura das chamadas plataformas de trabalho. Se entendermos que a plataforma seria uma indústria 4.0, o que essa indústria faz? Ela pega dados e tarefas desenvolvidas por trabalhadores e consumidores que vão fornecer dados relativos à oferta de bens e serviços. Quero vender ou um produto ou minha força de trabalho. E os consumidores que vão buscar a demanda. Quero tal produto, quero tal serviço. A plataforma vai fazer a extração e coleta desses dados, transformar essa informação em um conhecimento que vai permitir a criação e aperfeiçoamento de sistemas que vão ser o motor dessa fábrica, dessa atividade produtiva, que vai enxugar ainda mais a estrutura empresarial. A empresa vira praticamente o próprio sistema, o próprio aplicativo, e a oferta e demanda de consumidores que antes era prestada por meio de uma atividade empresarial fica cada vez mais com a aparência de uma relação direta entre prestador de serviço e consumidor final, mas boa parte dos lucros dessa atividade vai ser direcionada para quem organiza a indústria, a atividade produtiva. Então, quem está preso ao modelo tradicional não costuma entender muito bem essa relação. Olha, como é que pode ser uma relação de emprego se a plataforma só cobra 40% do retorno aí do trabalho? Se fosse uma estrutura tradicional, a empresa ganharia tudo e daria migalhas de salário mínimo para os seus empregados. O trabalhador está ganhando 60% da atividade. Mas a lógica se inverteu. Com essa crowdsourcização, ou seja, essa terceirização dos riscos da atividade econômica e do custo de capital para o consumidor e para o trabalhador, a empresa não precisa ter ativos reais, vai ganhar de graça esse fluxo de dados para gerar um Big Data para eles e vai contar com tarefas faça você mesmo, não remuneradas por parte de trabalhadores e consumidores. Então, o custo operacional dessas empresas tende a zero. De modo que o osso fica para a atividade produtiva e o filé fica para quem controla o chamado marketplace, o novo ambiente de trabalho. Então, é a expansão máxima da indústria 4.0. Então, pensando nesse problema, que o capitalismo se reinventou de modo a manter novas estruturas de produção
para as mesmas tarefas e demandas anteriormente existentes, muitos têm pensado na forma de como garantir o custeio de uma renda básica universal. Ou seja, já que a tendência é essa mesmo, de supressão de postos permanentes de trabalho por causa do novo arranjo das relações produtivas, como vamos fazer com essa massa de desempregados, subempregados e inempregados? O direito vai regular, vamos reconhecer o vínculo empregatício do motorista do Uber, do entregador de outras plataformas, vamos reconhecer o vínculo empregatício dos YouTubers, de quem posta conteúdo no WhatsApp, no Facebook. Então, fica um pouco desafiador aí pensar nessa questão. Então, muita gente demandou para essa questão referente à consolidação da renda básica. Olha, vamos abrir mão, então, de reconhecer direitos trabalhistas propriamente ditos e vamos pensar em como custear uma renda básica universal de modo que a sociedade continue utilizando dessa lógica da indústria 4.0, mas que os trabalhadores, consumidores, usuários das plataformas possam obter uma renda desvinculada da prestação de serviço. Então, alguns caminhos têm sido trabalhados mundo afora. O mais frequente é a chamada Digital Tax, que até o objeto a gente coloca lá na ideia, que são defendidas por pessoas influentes na área de tecnologia, inclusive o Bill Gates e outros papas aí da tecnologia, que consiste na possibilidade de criar um imposto sobre dados, sobre coleta, uso e tratamento de dados. Então, desse modo, o Estado vai ter a arrecadação suficiente, vai cobrar imposto dessas empresas que, como a Amazon e a Google, atualmente não pagam praticamente nada de imposto lá nos Estados Unidos, por meio de arranjos tributários e falta de regulação sobre tributação de dados. E, através dessa receita adicional, porque, como visto, essas empresas estão faturando e faturando muito, o Estado vai poder investir em programas de renda básica. Então, aumentando a tributação sobre essas tecnologias, eu vou diminuir o impacto delas de forma negativa sobre a sociedade. Então, existe, inclusive, projetos de lei aqui no Brasil que fazem essa vinculação da Constituição, visando promover a proteção contra a automação por meio da criação de uma tributação, de modo que, se a empresa não utiliza postos de trabalho formal ou suprime postos de trabalho, ela vai pagar mais imposto do que as empresas que geram postos de trabalho. Então, a tendência aí do legislador de tentar estabelecer uma sanção premial aí via tributação. Esse caminho é o básico, mas ainda parece um pouco antigo, né? Pensar ainda em tributação, se a tributação tradicional também já está com novos desafios, com blockchain, Bitcoin e outras alternativas também de holdings financeiras, patrimoniais, de trustes no exterior, de internacionalização do capital, de passaportes. Então, é preciso muitos desafios ainda para a tributação correr atrás da terceira revolução industrial, que virá de tributar a quarta. Então, o que tem sido também ventilado é a possibilidade que algumas empresas já estão fazendo espontaneamente o chamado cashback, uma espécie de royalty para os usuários. Ou seja, quanto mais você utiliza uma plataforma, mais bônus você ganha. Aquela ideia dos programas de milhagem da aviação. Então, é um jeito das empresas conseguirem convencer os usuários a continuarem exercendo o trabalho não remunerado e cedendo dados pessoais a título gratuito e devolvendo um pouco do lucro em espécie, ou seja, por meio de descontos aí nos bens e serviços que aquela empresa vai produzir, uma forma de retornar e, ao mesmo tempo, engajar mais ainda os usuários nessa atividade. Então, partindo dessa ideia de cashback, mais interessante seria regular o conceito de royalty, ou seja, partir do pressuposto já existente na legislação de que, se um produto ele é desenvolvido e apropriado por uma empresa
por meio do uso de recursos, no caso, dados, e força de trabalho de um determinado indivíduo, a título oneroso, não faz sentido de que o indivíduo faça essas tarefas de cessão de direitos da personalidade e trabalhe de forma não remunerada e as plataformas utilizem esse esforço colaborativo da rede para fins remunerados. Então, a justa remuneração consistiria no pagamento de cessão de direitos, o pagamento de royalties pela cessão de direitos. É uma proposta, por exemplo, do Jaron Lanier, que fala que as empresas deveriam pagar ou deveríamos poder vender os nossos dados pessoais. Ah, esse site usa cookies. Beleza, minha conta é essa. Se você quiser usar cookie e me rastrear, me pague. Então, é um jeito de você tentar também custear essa renda universal, pagando não em escambo, mas em espécie. Ou seja, as plataformas teriam que reverter dinheiro também para todos aqueles que, de certo modo, contribuem para que o modelo de negócio seja possível e sustentável. E aqui surge a nossa proposta, que é uma terceira proposta, que na nossa pesquisa nos pareceu mais adequada para trazer aqui na discussão dessa regulação, que é o chamado dividendo social, chamado desse modo, né, o dividendo básico universal também, para apropriar desse conceito aí, né, reinventar o global de recursos, lá do Thomas Pode, que é muito utilizado por doutrinadores, principalmente europeus, para a questão ambiental, como o caso do Fundo Soberano da Noruega para o petróleo. Parte desse pressuposto do dividendo global de recursos, que os recursos naturais ambientais de um povo, de um território, de um país, uma nação, eles não são de propriedade de ninguém, eles são direitos coletivos e difusos. Então, se alguém, uma empresa, vai explorar esses recursos a título oneroso, todos aqueles habitantes daquela região são, em tese, stakeholders. São, em tese, o quê? Acionistas, interessados, sócios daquele empreendimento. Então, a partir do momento que as empresas vão extrair dados, coletar dados de toda a sociedade, esses dados só têm valor se for uma massa crítica suficiente para a consolidação de um Big Data, então os recursos imateriais de coleta de dados se aproximam do caráter coletivo e difuso dos direitos ambientais. Então, se os dados são um novo petróleo, e o petróleo já é regulado em alguns países, algumas iniciativas da União Europeia, como um recurso natural, ambiental, e que a exploração desses recursos, por ter potencial de causar danos àquela sociedade, deve ser revertida, em parte, em prol daquela sociedade, temos aquela ideia do dividendo global de recursos, ou chamados fundos soberanos. Por essa proposta, todas as atividades que envolvem trabalho de multidão, coleta e tratamento de dados pessoais a título gratuito, como é corriqueiramente realizada hoje por essas empresas, vai demandar a divisão obrigatória dos retornos dessa empresa, aí seria atrelado à receita ou lucro, resultado financeiro da empresa, e do mesmo jeito que eles distribuem e revertem esses lucros para os acionistas privados, também teriam que reverter parte desse lucro para toda a sociedade, que colaborou de forma difusa e definitiva para que aqueles produtos e serviços fossem produzidos nesse sistema 4.0. Então, do lucro, do resultado financeiro da atividade dessas empresas, seria necessária uma distribuição obrigatória de dividendos, assim como está na lei das SAs. Então, querendo ou não, as empresas teriam que distribuir esse valor que seria repassado para um fundo soberano e repassado, por sua vez, para todos aqueles cidadãos. Ou na forma difusa de projetos,
como é o caso aí das tribos Cherokees, lá nos Estados Unidos, que a exploração lá dos cassinos nas terras indígenas geram esse dividendo que é colocado numa conta poupança. E cada vez que um membro da tribo faz 18 anos, ele pode resgatar esse valor, ou por meio da distribuição de dividendos mesmo, de forma corriqueira, trimestral, semestral ou anual, através de uma renda básica universal, que seria um direito adquirido, ainda que a remuneração dela seja variável. Então, quanto maior for o engajamento da sociedade com as plataformas, quanto mais bens e serviços forem produzidos, maior será o valor pago para essa renda básica universal e maior também será o lucro dessas empresas. E a ideia do Pod é bem interessante. Ele optou por chamar esse sistema de dividendo, porque aí você foge daquelas objeções tradicionais do âmbito político e jurídico de imposto e taxa. Você não está cobrando uma tributação das empresas. Você está reconhecendo que a atividade empresarial desenvolvida ela tem impactos ambientais que geram direito, que só podem ser levadas a sério se houver a extração de dados e trabalho não remunerado. Então, desse modo, para remunerar a sociedade, é necessário a repartição de parte do lucro de forma obrigatória, que não se confunde com a tributação, porque esse valor é uma relação entre a empresa e a sociedade, não entre a empresa e o Estado. Então, teríamos uma nova vertente de marcos regulatórios jurídicos para trabalhar melhor essa ideia e colocar uma proteção eficiente da sociedade e também uma justa remuneração pela participação de toda a sociedade na cadeia produtiva de um modo mais, digamos, disruptor, inovador, criador no meio de toda essa destruição. Sendo essa a proposta apresentada aqui pelo trabalho. Então, feitas as considerações, caro Bruno, caro professor Bolzan, eu encerro aqui essa exposição, tá? Apresentando aí para vocês a ideia do conceito do dividendo básico universal, dentro desse contexto que nós temos aí na quarta revolução industrial e na realidade das novas relações de produção. E fico aí aguardando aí no nosso debate. Muito obrigado mais uma vez pelo Cyber Leviatã, pela iniciativa e pelo convite. Bruno, eu ou você vai? Pode falar, professor. Posso ter alguma pergunta já no chat que eu não consegui acompanhar aqui? Ainda não. Já aproveito para falar já com as pessoas que nos acompanham no chat que podem encaminhar a pergunta que vai ser repassada. Eu só quero, desde logo, já antecipar meus agradecimentos, meus cumprimentos ao Rômulo, porque a fala dele foi muito clara, orgânica, completa, eu diria assim, né, no sentido de trouxe um conjunto de informações, um itinerário, né, montado muito bem estruturado, né, e não só em termos da fala, mas também em termos de imagens, né, que dá uma apreensão do tema bastante facilitada. Eu queria aproveitar enquanto o pessoal se organiza para fazer algum questionamento, o Romulo, se me permite, né? Essa ideia de você, essa proposta, né, eu fiz uma série de anotações aqui enquanto você falava, essa proposta de vocês em relação seria mais ligada às plataformas, elas teria uma opção 2, vamos dizer assim, ligada à questão do trabalho ou dos postos de trabalho perdidos para o processo da automatização das indústrias e a questão por exemplo, da taxação de robôs, né, que é também uma ideia no sentido de né, a produção desses valores pudessem compensar, de certo modo, por um lado, né,
o ganho, né, a mais-valia, inclusive produzida pela capacidade produtiva dessas máquinas, e também assegurar, vamos dizer assim, aqueles trabalhadores que não conseguiram, né, se manter no mercado de trabalho ou que foram expulsos do mercado de trabalho por conta desse processo, né, ou está ligada mais a essa economia de dados no sentido mais estrito? Bolzan, como eu falei, os três sistemas, né, tanto tributação quanto os royalties, equivalente aos royalties do petróleo, que a gente já tem a regulamentação aqui dentro do nacional, e a proposta do dividendo global de recursos, eles são alternativas para custeio de uma renda básica. Então, qual que é a função da renda básica? É justamente você conseguir dirimir os efeitos nocivos aí do desemprego. Então, a questão, eu acho que ela pode ser trabalhada assim tem dois, mas talvez a gente tenha que pensar no conceito de uma renda básica não universal. Talvez seria também um benefício estrito de proteção contra a automação. Então, seja pela tributação, seja pelo sistema de royalties, ou seja pelos dividendos desse fundo soberano, poderia ter uma aplicação, se esse fundo, como é o caso da Noruega, esse fundo for gerido pelo Estado, seria como se fosse o nosso FGTS. Ele teria algumas hipóteses de saque antecipado e alguma necessidade de distribuição permanente de recursos para algumas outras atividades. Ou seja, o fundo receberia esse dividendo, mas não repassaria exclusivamente esse valor para uma renda mínima. Ele poderia ter uma reserva de contingência aí para custear benefícios diversos. Então, teríamos parte do custeio de uma renda básica universal e parte também do custeio direcionado para outras finalidades sociais, como o caso de benefício de seguro-desemprego ou de perda de posto de trabalho. Então, eu acho que são iniciativas que não são concorrentes, são complementares. Então, são modos assim que a gente tem que pensar em termos regulatórios, que eu não acho que são excludentes, não. Eu acho que a nossa Constituição já prevê um fator diferenciado para as empresas que têm alta rotatividade de mão de obra, se não me engano, 226 da Constituição, que regulamenta essa situação. Então, isso pode servir tanto para o modelo tradicional, os bancos estão demitindo muita gente agora, né, nessa onda de desemprego, que já poderia ter uma tributação contra a supressão de postos de trabalho, aliada a uma sanção premial, né, de que a empresa que gera saldo positivo de postos de trabalho permanente tem facilidades tributárias, ao mesmo tempo que a gente regulamenta a questão dos dividendos nessa lógica da data economy. Porque a questão do dividendo global de recursos, ele serve como custeio de uma renda mínima universal, partindo do pressuposto que o modelo está transacionando para isso virar o padrão, a regra, o standard. Mas enquanto não for o caso, ainda estivermos com grande presença sólida do modelo tradicional, talvez seja mais interessante pensar na iniciativa do dividendo de recursos como uma regulamentação específica para as big techs e para as plataformas de trabalho. Beleza. Sabe por que eu também pensei aqui, Rômulo? Vou atravessando aqui rápido. É porque, por exemplo, se você pegar o caso do Brasil e outros lugares, você tem um percentual significativo da população que são, poderia chamar de excluídos da internet, né? Ou seja, que não tem acesso à internet. Então, se a gente tratar com uma perspectiva universal, quer dizer, os resultados disso seriam destinados não só àqueles usuários que produziram dados e que, né, trabalharam para essas big techs, como também aos demais excluídos da internet? Uma abordagem interessante, professor. Eu acho que a ideia do dividendo é justamente pensar nessa questão do direito difuso. Então, a gente pensando no direito difuso, a gente não estaria restringindo essa remuneração ao fato de, como acontece em algumas plataformas privadas, né? Você produziu muitos vídeos no YouTube, do jeito que eu quis, no formato que eu quis, gerou muitas visualizações, então você vai ser premiado pelo seu mérito, você vai ganhar pela sua contribuição mais do que os outros vão ganhar. Esse sistema de concurso que, por exemplo, o YouTube faz. Na verdade, se a gente utilizar a regulação com base nessa analogia do direito ambiental que o POD faz, o petróleo é petróleo. Todo mundo é responsável. A sociedade de dados, ela usa o quê? A estrutura de rede, a internet, que não é de ninguém. Então, embora alguns estados possam ter mais petróleo do que outros, embora tenha gente aqui no Brasil que nunca viu petróleo na vida, que é a maioria, todos têm o direito de ser beneficiados pela extração desse recurso natural, que é um recurso soberano nacional.
Então, do mesmo jeito, a estrutura de rede, a coleta de dados pela internet, também se enquadraria nessa estrutura difusa. Então, não necessariamente só aqueles que fazem uso, que seria o modelo do royalty ou do cashback, né, que de fato cedem os dados pessoais, poderiam ser beneficiados. Inclusive, essa é a principal distinção da proposta do dividendo básico universal em relação à proposta do royalty, do cashback. Porque justamente pela figura dos direitos difusos, você conseguiria fazer com que essa regulação atingisse também as pessoas que são excluídas digitalmente. Então, seria uma vertente de trabalho nesse sentido. Beleza, graças. Aproveitar para saudar aqui a minha colega da UFMG, a doutora Ana Carolina Reis Paislene, também do IDEA, né? O trabalho dela brilhante também sobre marketing nas plataformas de trabalho. Vou dar um abraço aí para a Carol. Professor Rômulo, gostaria de fazer também uma pergunta para o senhor, até enquanto as outras perguntas não chegam. É mais um comentário, uma reflexão que eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. É interessante a gente notar que para alcançar essa maturidade de raciocínio sustentada pelo senhor, nós dependemos de uma conscientização, né? Um assentamento de ideias, um processo educativo que, na minha ótica, ele deveria partir do Estado, que todos sabemos que foi hoje, ou é hoje, capturado pelas essas grandes corporações. Do contrário, ou seja, a míngua desse projeto, que eu considero um projeto de médio a longo prazo, nós podemos até amargar uma situação similar àquele recente plebiscito que nós tivemos agora na Califórnia, né? Onde, até como mencionou o professor Bolzan, até anotei que eu achei curioso, nós temos até um cenário que pode ser classificado de o povo contra o povo. Eu acho que a falta de uma conscientização ela geraria esse problema. Como é que o senhor encara isso? Bom, excelente observação. Eu tenho algumas, não uma resposta fechada, né? Sem pretensão de exaurir esse debate que é muito profundo, já um impacto assim, que é bem aí na expertise de vocês, aí do Cyberleviathan, que problematizam de forma muito mais aprofundada do que eu vou fazer aqui agora nessas questões, mas eu vejo dessa preocupação, essa falta do papel do Estado, essa questão do povo, um processo que o Marx já falava de despolitização, aquele fetiche da mercadoria digital, se a gente puder falar desse modo. Então, como a Carol aqui começou a ler aqui, ela trabalha muito sobre essa questão do marketing de sedução das plataformas, é interessante você ver como é que a coisa se reinventa, né? Nem sempre como tragédia, como fraude, mas se reinventa. O cowboy da Marlboro, no cavalo dele, fumando no Grand Canyon, hoje em dia é a liberdade da Uber de locomoção para onde você quiser, de você poder ter a comodidade de pedir sem sair de casa a sua comida. Então, essa sedução do marketing do capitalismo, ela gera essa situação de dependência, de uma identificação muito grande com a marca. Tem gente que sai com camisa de marca, tem gente que vai até lojas de varejo fazer passeio, peregrinação. Então, essa questão da sedução do capitalismo, né, o capitalismo de necessidade, lá do Edward Bernays, a partir da década de 50, ela tem um peso muito grande e, com a estrutura de rede, isso já está transcendendo até os limites tradicionais do mercado e está colonizando o mundo da vida, as relações familiares, pessoais, as relações políticas, como a gente está vendo aqui agora. E tem um comentarista, um youtuber aí, para a gente citar só aqui no meio acadêmico, né, o Simon Sinek, que ele faz a seguinte reflexão para a gente. Quando vocês acordam, a primeira coisa que vocês fazem é olhar esse camarada aqui. Antes de dormir, a última coisa que vocês fazem é dar boa noite para ele também. Se isso aqui fosse um cigarro, o que eu falaria para vocês? Vocês estão viciados. Então, essa é a construção do Simon Sinek, baseada naquele princípio, né, de que só traficantes de drogas e desenvolvedores de sistema têm usuários, né, o resto das empresas têm clientes. Então, gera uma relação de dependência, de vício mesmo, da tecnologia. Então, você soma duas forças potencializadoras, que já é o fetichismo da mercadoria, né, essa ideologia única e o processo de despolitização e falta de consciência de classe já estrutural do capitalismo, com um cenário de vício, no qual é muito difícil você largar a comodidade. Tem até dor física, essa relação de dependência. Então, se você vai mexer na droga do viciado, você vai ter uma reação violenta. Se você vai mexer nessa droga da alegria, aí, que são as facilidades das plataformas,
você vai ter uma relação psicológica semelhante. Então, talvez a abordagem pública do Estado tenha que ser de regular essa questão das fake news, da rede social, das estratégias de engajamento, para reduzir esse aspecto viciante. Do mesmo jeito que as campanhas do cinto de segurança, as campanhas anti-tabagismo foram feitas com sucesso pelo Estado no século XX, talvez a gente precise de um Ministério da Saúde, se ele ainda existir, dando alguns avisos. Por exemplo, o Ministério da Saúde adverte: celular causa dependência. Olha, você já passou tantas horas no dia consultando o celular. Desliga a TV e vai ler um livro da MTV, né? Agora teria que ser o Ministério da Saúde adverte. Passou tanto tempo de engajamento, coloca o Ministério da Saúde adverte 2 minutos na tela, sem poder pular. Alguma coisa nesse sentido. Não adianta a gente pensar, Bruno, em atribuir ao Estado, que é lógico, ele tem o dever de promover essa educação, mas não adianta ele promover a educação sem estar antenado com a realidade do meio digital. Então, tem que usar as próprias redes contra as redes. É o que a gente chama lá do uso contra-hegemônico. Então, o Estado tem que atuar, sim, na regulação das atividades, mas não da forma tradicional. O Estado tem que pensar também em uma atuação 4.0, uma atuação que seja eficaz e capilarizada de modo suficiente para reverter essa tendência. A tendência política é mais complicada, de você questionar a hegemonia do capitalismo. Mas a questão do vício, a questão das estratégias black hat, né, de você ter essa sedução dos inocentes, isso eu acho que ainda está na esfera do Estado, pelo menos é um consenso mundial em relação a isso, que alguma coisa deve ser feita. Que o jogo tem que ser pelo menos traçado dentro das regras do fair play. Certinho? Professor, nós novamente agradecemos ao senhor por gentilmente ter cedido espaço em sua agenda, aceitado nosso convite. Passo a palavra ao professor Bolzan para fazer o encerramento, deixando só avisado a todos os presentes que o certificado será enviado por e-mail, um e-mail cadastrado no Simpla. Todo mundo vai receber aí sem necessidade de solicitar. Ok, Bruno. Retorno o agradecimento ao Rômulo, dizer que foi uma satisfação tê-lo aqui, Rômulo. É mais um viés que a gente está tentando explorar no campo, no observatório, ou seja, a cada live, a cada encontro que a gente faz, né, a gente traz alguém que possa contribuir com uma perspectiva nova, né, diferenciada, tentando apontar e colocar em pauta, né, as diversas perspectivas, os diversos, né, aspectos que dizem respeito a essas relações entre revolução da internet, direito, mundo do trabalho, sociedade do trabalho, política, etc. Então, a tua fala foi muito importante. Eu até acho que a gente teria uma boa discussão sobre esse Estado 4.0, um Estado com atuação 4.0, né, como se falou agora no final. É uma porta aberta que fica aqui para um próximo encontro, não, uma próxima conversa nossa, e dizer da nossa satisfação, então, tê-lo conosco e, né, te convidar para que esteja, né, permanentemente aí como parceiro do Cyber Leviatã. Ok? Obrigado. E obrigado a todos também presentes aqui até esse momento. Agradeço imensamente, professor Bolzan, Bruno e todo o pessoal do Observatório Cyber Leviatã. É um prazer para mim. Gostaria muito de continuar pesquisando com vocês, acompanhando e contribuindo aí nesse debate, que eu acho que o momento é propício, né? Cada trajetória pessoal, profissional tem o seu momento, o seu dever histórico, né? Eu acho que entrando para a terceira década aí do século XX, talvez nosso desafio como acadêmicos com trajetória nessa área, né, seja de contribuir um pouco para a sociedade brasileira, fomentando e fazendo essa conscientização sobre esse debate. Os temas têm que ser travados, os novos mercados têm que ser conhecidos, não podemos nos furtar do desafio de compreender o mundo que está se delineando e saber como que a gente pode contribuir para não sermos só passageiros aí nesse trem, para a gente conseguir pegar um pouco as rédeas do desenvolvimento e tentar direcionar aí esse trem-bala uma destinação que seja positiva para a humanidade, evitando aí um colapso econômico e social pelo mau uso aí da tecnologia. Como disse o professor Antônio Alves da Silva, né, o homem não cria problemas que ele mesmo não possa resolver ou piorar. Então, esse que seria o nosso desafio, né? Ou a gente pode domar o bicho que a gente criou, a gente não pode desinventar a bomba atômica.
a gente pode conviver com ela e continuar desenvolvendo, apesar dela, e até mesmo junto com ela, junto com a energia nuclear. Então, agradeço demais aí, novamente, o convite. Agradecer também quem está nos ouvindo, a Claudinéia, o Leonardo, Edenilson, Lucimara, Marcelo, Gustavo, Arielle, a Carolina, a Tainã, William, Amanda, Gerlis, Kelly, Jennifer, Felipe, Eric, Reinaldo. Estamos aí distantes, né, por causa da questão da pandemia, mas tomara que em breve, né, nos próximos anos, conseguimos continuar produzindo aqui online, como a gente estava falando, né, esse novo paradigma, né, utilizando as potencialidades 4.0, mas também não abrimos mão do 1.0, né, do nosso contato pessoal, e possamos nos aglomerar com segurança, se tudo mais nos permitir. Então, agradeço novamente, Bruno, o professor Bolzan, pelo convite. Obrigado, gente. Agradecemos a toda a presença e desejamos uma boa noite a todos. Boa E noite, todas. pessoal.